Isso aqui não é a viscosidade do óleo. Esse vídeo vai explodir tua cabeça ou você vai achar que eu doidei de vez. O que eu vou te passar não é nenhum segredo de estado. É uma coisa que sempre esteve debaixo do teu nariz, mas ninguém nunca te contou. O que é viscosidade? Viscosidade é resistência à fluidez. Quanto mais viscoso o óleo é, menos fluido ele é. Esse número aqui, esse 15W40, não diz respeito à viscosidade do óleo, diz respeito ao grau de viscosidade. A viscosidade real, ela não vem no rótulo do óleo. Para você ver a viscosidade, você precisa acessar o site do fabricante e lá você vê na ficha técnica do óleo. Para determinar a viscosidade real do óleo, a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, SAE, considera duas situações de temperatura. 40 graus, que seria a frio, supondo que o óleo a frio estaria numa temperatura de no máximo 40 graus, e em temperatura normal de trabalho, que seria a 100 graus. Ah, mas no painel mostra 80 ou 90. Não, o que mostra no painel é a temperatura do líquido de arrefecimento. O óleo trabalha mais quente que isso. Todo óleo, quando ele está frio, ele é mais grosso, mais viscoso do que quando está quente. Primeiro vamos a um gráfico. Se você pesquisar gráfico, viscosidade versus temperatura, o que você vai encontrar vai ser mais ou menos isso. Na vertical aqui você vê quanto mais alto, mais viscoso, mais grosso, e quanto mais baixo, menos viscoso. E na horizontal é a temperatura. Quanto mais para o lado, mais alta a temperatura. Então, você pode ver nos três exemplos aí que a 100 graus, os três óleos eles ficam muito próximos. Mas a 40 graus tem uma grande diferença entre eles. O ideal seria que ele tivesse essa viscosidade que ele tem a 100 graus em toda a faixa. Mas, infelizmente, isso não é possível. O motor ele foi feito para trabalhar em temperatura de trabalho, e não a frio. Ele foi feito para ficar a maior parte do tempo funcionando em temperatura de trabalho. O que eu vou te mostrar agora, há uns 5 anos, se via em todo o site de fabricante de óleo. Hoje já não tem em todos. Inclusive, eu queria mostrar isso com óleo da Castrol, que eu sei que é o queridinho da maioria, mas na Castrol não tem esses dados. Então eu peguei da Ipiranga, só o 20W40 que eu peguei da Mobil, porque da Ipiranga não tinha. Eu já expliquei, mostrei isso pelo menos 2 vezes, vou explicar de novo. Os carros dos anos 70 e 80, o manual indica óleo 20W40. Os mesmos motores, nos anos 90, o manual indica 20W40, 20W50 e o 15W40. Você vai entrar no site do fabricante de óleo, vai escolher o óleo que você quer ver, e você vai clicar ali em boletim técnico, ficha técnica, dados, cada site vai estar diferente, mas é isso aí. Aí a gente tem acesso à viscosidade real desses óleos. O 20W40, na temperatura de 40 graus, a viscosidade dele é de 135. E na temperatura de 100 graus, a viscosidade é de 15,7. Já o 20W50, 40 graus, tem a viscosidade de 138,6 e a 100 graus de 17,34. O 15W40 tem a viscosidade a 40 graus de 104 e a 100 graus ele tem a viscosidade de 14,99. Note que o 15W40 é muito mais próximo do óleo original do 20W40 do que o 20W50 é do 20W40. 10W40 a 40 graus tem a viscosidade de 91,50. A 100 graus, 14,85. E o 5W40, a viscosidade a 40 graus de 88,47 e a 100 graus de 14,50. Note que os óleos de grau final 40, a viscosidade deles em temperatura de trabalho é praticamente a mesma, a 100 graus. Só muda na parte fria, a viscosidade deles só é mais baixa a frio. Voltamos ao nosso gráfico. Com base nesses números, podemos dizer que na temperatura de funcionamento, 100 graus, o óleo 20W50 e o 15W40 estão dentro de uma faixa de tolerância. São tecnicamente a mesma coisa. O que muda o comportamento é quando ele está frio. Quanto mais baixa é a viscosidade a frio, mais rápido o óleo chega às partes móveis, aos pontos críticos do motor, as partes vitais do motor, força menos a bomba de óleo, força menos o motor, consome menos combustível rodando antes de chegar na temperatura ideal, o desgaste do motor é muito menor. Uma coisa que é consenso entre todos os especialistas automotivos é que mais de 80% do desgaste do motor acontece na partida fria. Deve ter ouvido falar que o motor de um táxi, por exemplo, dura muito mais do que o motor de alguém que só usa o carro, só usa para ir trabalhar e voltar para casa. A vida útil dele é chega a quilometragens muito mais altas sem ter problemas.
Inclusive, você já deve ter notado que no dia que você roda o dia todo com o carro, a média de consumo dele fica melhor do que os dias que você usa ele só para ir trabalhar e voltar ou para ir na padaria. Então, o problema não está aqui com o motor já em temperatura de trabalho, temperatura ideal de funcionamento. O problema está aqui, na hora da partida frio. Mas, nem aí o pior de tudo. Quando você vai ligar o carro pela primeira vez de manhã, a temperatura ambiente está 40 graus? Você mora no Saara? Acredito que não, né? A temperatura ambiente está nos 20 graus, 15 graus, 10 graus. Aqui no sul, no inverno, chega a menos 5 graus. Quanto mais frio, mais grosso o óleo fica mais pesado para ser bombeado, mais forte a bomba de óleo, mais ele demora para chegar nos portos móveis, mais ele demora para se tornar eficiente. E aí que está o grande problema de você usar esse óleo mais grosso. Também tem o outro extremo. É comum, eventualmente, o carro chegar a temperaturas mais altas do que a ideal de funcionamento. Ele dá uma sobreaquecida por curtos períodos de tempo. Isso é comum e é normal de acontecer. Alguns motores chegam até uns 140 graus, depende muito do motor. É comum de acontecer em várias situações, quando você pega uma subida muito forte, está com o carro carregado, em trânsito travado, tem várias situações que isso pode acontecer. E nessas situações em que o motor passa da temperatura normal de funcionamento, acontece isso aí. É isso mesmo. O óleo mineral ele se torna mais fino que o sintético e o semi-sintético. Aí ele perde as capacidades de lubrificação, de proteção do motor. Já com o sintético, isso demora mais para acontecer. Você precisa de uma temperatura maior. Quem participa do track day já está habituado com a frase fritar óleo, o óleo virando água. É isso que acontece. Com o óleo sintético e o semi-sintético também acontece, só que ele demora mais para acontecer. Eles suportam temperaturas maiores antes disso acontecer. Agora preste bem atenção no que eu vou falar para você não entender errado. O óleo 0W20 a frio, a 40 graus, ele é muito mais grosso do que o 25W60 já em temperatura de funcionamento a 100 graus. Então, são fabricados dois tipos de óleo. Tem a base mineral e a base sintética. A base mineral é um óleo que é destilado do próprio petróleo bruto. Já o sintético é mais processado. É um subproduto de outro subproduto do petróleo. Ele já passa por mais processos. Geralmente ele é sintetizado de gases. Uma diferença é que o óleo mineral ele tem partículas de tamanhos irregulares. Já o sintético, as partículas dele são todas de tamanho igual. Isso torna a fluidez dele melhor. Mas o semi-sintético? O semi-sintético é óleo mineral misturado com óleo sintético. E não, você não pode fazer em casa. Isso aí é uma engenharia química bem mais avançada. O semi-sintético existe para trazer alguns benefícios do sintético com um preço mais baixo do mineral, que é uma coisa intermediária. A única coisa que o óleo mineral tem de melhor do que o sintético é o preço. Já o sintético ele tem algumas vantagens em relação ao mineral. E o semi-sintético é um intermediário entre eles. Então, o sintético ele sofre menos contaminação, menos oxidação, ele forma menos borra, ele mantém as características por mais tempo, ele demora mais para começar a estragar. Se caso acontecer alguma desgraça financeira na tua vida e você tiver que prolongar a troca de óleo, passar um pouco do prazo, você vai ter menos problemas se tiver um óleo mais voltado para o sintético do que se você usar óleo mineral, porque o sintético ele perde menos propriedades com o passar do tempo, ele demora mais para perder as características, aditivos e tudo. Um óleo que o pessoal usa muito é o Castrol 20W50 antiborra. Mas se você pegar o Castrol 15W40, sem a denominação antiborra, ele vai ser mais antiborra do que o 20W50 antiborra. Mas então, não pode usar o óleo 20W50? Pode. Inclusive, se está no manual, você pode usar. Mas, em comparação ao 15W40, com 20W50 o teu motor vai durar menos, ele vai ter mais desgaste, você vai ter um gasto maior de combustível nessa fase fria, você vai ter mais dificuldade em ligar o carro. E a diferença de preço de uma troca de óleo com 20W50 para o 15W40 dá uns R$30. Isso é uma economia bem burra, diga-se de passagem. Então, se o manual recomenda os três óleos, 20W40, 20W50 e 15W40, a melhor opção é você usar o 15W40. Teu motor vai durar muito mais
Fora os outros benefícios que eu já citei aqui. Eu, sendo criador de conteúdo com alguns milhares de seguidores, eu não posso chegar aqui e dizer para você só manter o grau final 40 e usar o grau inicial, esse antes do W, quanto mais baixo, melhor. Eu não posso dizer isso. Apesar de que eu uso o óleo 5W40 no Scorpio 86, eu não posso recomendar que você faça isso. Você não vai fazer, mas caso você fizesse, você só teria vantagem com isso. Você teria mais economia de combustível, você teria um desgaste bem menor do motor. Então o motor ia durar bem mais, ia carbonizar menos, mas você não vai fazer isso. Você vai seguir o manual, você vai usar o 15W40. Não faça essas loucuras.